Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Moraes, eu sou engenheiro eletrônico, advogado especialista em direito digital e DPO, Data Protection Officer, né, certificado pela Exim. E hoje eu estou aqui para falar para vocês dentro da nossa série relativa à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não ouviu falar ainda, sobre a questão do como aplicar a LGPD no RH, nos recursos humanos da empresa, né? Então não é um vídeo, né, exclusivamente para advogados, é para o pessoal do departamento de RH entender um pouquinho, né, como funciona, né, essa questão da proteção de dados nos recursos humanos, né, como aplicar esse conceito da privacidade sem perder a pessoalidade, né? O recursos humanos também tem um papel importante ali dentro da empresa. Então, vou falar um pouquinho para vocês as principais características aí que o gestor dos recursos humanos tem que estar atento aí em relação ao LGPD, tá bom? Vamos lá? Pessoal, conforme eu falei, vamos tentar entender de uma maneira rápida e fácil aqui como aplicar LGPD no RH, né? Para quem não se inscreveu no canal ainda, inscreva lá, deixe os seus comentários, as suas observações, suas sugestões, para a gente estar sempre melhorando aí a qualidade dos vídeos e os temas que a gente aborda. Vamos entender primeiro, antes da gente entrar na questão dentro do RH, para o gestor de RH é importante ele entender alguns princípios que regem a LGPD, né? Então, finalidade, né? Eu tenho que ter um propósito para qual eu estou coletando aquele dado, que eu vou usar aquele dado pessoal, né? Adequação. Então, se eu contratei para uma finalidade, eu vou usar para aquela finalidade. Não posso pegar o dado do funcionário para o contrato de trabalho e mandar para fazer um mailing list de marketing, por exemplo, né? Necessidade, né? Avaliar se eu estou coletando só aquilo que eu preciso. A partir da entrada em vigor da lei, isso vai ser muito importante. Qualidade, né? Estou mantendo atualizada aquela base, então isso também é muito importante. Transparência, né? Preciso ter transparência com o funcionário do que eu tenho de dado dele e como eu vou lidar com isso, né? Livre acesso, né? Então os funcionários vão ter mais direitos em relação a saber o que tem sobre ele. Então, como catalogar, como armazenar essas informações de maneira adequada também é muito importante. Não discriminação, né? Então já existe na legislação trabalhista uma série de preocupações em relação a isso, e agora em relação aos dados coletados também existe essa preocupação. Então não podem ser tratados dados com essa finalidade. E segurança, né? Tem que manter o dado seguro, não pode vazar, controlar o acesso, quem pode ter acesso, quais são os funcionários que vão ter acesso, né? Tudo isso precisa estar colocado, né? Então isso assim, de uma maneira geral, claro que a gente fez um vídeo específico sobre a LGPD e não é a ideia aqui hoje, né? Então aqui a ideia é a gente ser mais direto e rápido para ficar dentro aqui de um vídeo curto. É vocês terem essa noção desses princípios que norteiam a LGPD. Então, quando tiver alguma dúvida, tentar usar esses princípios para ver como aplicar. Vamos entender agora um pouquinho essa questão do LGPD no RH, né? Eu divido em três fases: a fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual. Então, vamos entender um pouquinho em cada uma dessas fases os principais pontos de atenção que vocês precisam ter. Na fase pré-contratual, né? A convocação do processo seletivo, com que tipo de informação que eu vou requerer, né? Revisitar esses formulários de coleta, né? Se eu vou coletar e manter a informação do candidato, né? Pego ali o consentimento dele, né? Aquilo que eu já não tenho mais necessidade, dispenso, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter maior transparência com os candidatos. Então, já nessa fase, tem que ser revisitado os procedimentos e os formulários de coleta de dados para poder ficar de uma maneira adequada, né? Fase pré-contratual ainda, né? Deixar claro, né? Quanto tempo eu vou manter o currículo, depois a hora que eu vou descartar esse currículo, né? Para eu poder compartilhar esse currículo com outros, a pessoa precisa saber, né? Não posso sair compartilhando mais informação, dados pessoais, sem o conhecimento da pessoa, né? A
As informações pretéritas do candidato, né? Já existe uma série de restrições hoje na legislação trabalhista e a LGPD vai reforçar isso, né? Então, essa busca pelos dados pretéritos do funcionário tem que estar muito vinculada à função que ele vai fazer para poder justificar essa necessidade. Senão, isso pode ser um grande risco na Justiça do Trabalho, né? Fase contratual, né? Então vamos tentar entender aqui. Aqui tem um pouco mais de slides para a gente falar um pouquinho, né? Primeira coisa, né? Ter clareza com o funcionário em relação a o que eu vou fazer com os dados dele, né? Então ter maior transparência, né? Incluir nos contratos de trabalho, fazer um aditivo de contrato de trabalho, esclarecendo como eu vou utilizar a informação pessoal dele. Ah, Hélio, mas isso é consentimento? Não, isso não é consentimento, né? Consentimento é algo em que eu peço, a pessoa pode ou não dar. E se ela retirar o consentimento, eu tenho que parar de tratar aquele dado, né? Nós estamos falando aqui em execução de contrato. São dados que fazem parte do contrato de trabalho. Se for um dado que não faz parte do contrato de trabalho, eu quero ter do funcionário para um outro propósito, daí sim eu posso fazer por consentimento. Mas eu tenho que fazer gestão em cima disso, e se o funcionário não quiser mais que eu armazene aquele dado, eu tenho que ter como eliminar o tratamento daquele dado, né? Então, aqui nós estamos falando simplesmente de transparência em relação ao funcionário. A questão da fase, ainda na fase contratual, né? Não fazer nenhum tipo de autorização genérica, né? Posso fazer o que eu quiser com o seu dado. Isso não é só para o RH, né? Então, para qualquer tipo de tratamento de dados, essas autorizações genéricas não são válidas, né? Aqui, como eu tinha falado para vocês, né? Nós não estamos falando de consentimento. Então, toda vez que eu preciso do dado para tanto a execução do contrato como para obrigações legais, né? São duas bases de tratamento de dados. Se você quiser entender mais sobre as bases de tratamento de dados, dá uma olhada no meu vídeo em que eu faço um resumo sobre a LGPD. Vocês vão entender todas as bases que tem sobre tratamento de dados. Então, aqui nós estamos falando de uma segunda base, que é para cumprimento de obrigações acessórias, né? Então, todas essas informações relativas ao registro do empregado, informações que eu tenho que compartilhar com uma série de órgãos públicos, são informações necessárias por obrigações legais. Então, isso é autorizado também como uma base de tratamento de dados, né? Então, não há preocupação com isso, né? Pode ser transparente com o funcionário, mas eu não preciso do consentimento do empregado. Fase contratual ainda, né? A questão de compartilhamento com sindicatos tem que ter um pouco de atenção, né? Tem que ser justificada, não sair compartilhando qualquer informação do empregado com o sindicato, verificar, por exemplo, se tem algum tipo de acordo do segmento que é da sua empresa, né? E restringir ao máximo isso, exceto se tiver algum tipo de obrigação legal ou acordo desse tipo, né? Além disso, essa questão da transparência de informações que eu tenho do empregado que eu vou ter que compartilhar com ele, né? Então, os registros, as informações precisam ser tratadas com maior cuidado, né? A rigor, não poderiam ter nenhum tipo de comentário ou avaliação que fosse discriminatório já pela legislação hoje, né? Mas hoje a legislação ela não dá esse nível de transparência que pode trazer uma série de problemas e disputas. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? E também, né, tomar cuidado que, assim, eu também vou poder manter essas informações após o contrato de trabalho, né? Para poder, justamente, um exercício de um direito legítimo para eu poder, eventualmente, futuramente, se eu tiver algum questionamento, eu tenho as informações. A gente sabe que tem prazos para entrar com reclamação trabalhista, tem os prazos relativos ao INSS, ao FGTS, uma série de outras obrigações que eu preciso manter na empresa alguns dados, né? Então, isso também é importante, porque as pessoas ficam com a impressão de que vamos entrar na LGPD e agora o titular de dados pode tudo. Não, não pode tudo. Mudou sim o conceito, os dados agora pertencem à pessoa, mas existe uma série de garantias em circunstâncias que eu posso usar esse dado.
Na fase contratual ainda, né? Vou ter que trabalhar um pouco em cima das políticas de coleta e uso de dados pessoais, né? Isso é muito importante fazer essa adequação, né? E ter ciência de evitar o uso dos dados biométricos, que é um tipo de dado que a gente chama de dado sensível, né? Não só esse, né? Todos os dados relacionados a origem racial, né? A opção sexual, né? A filiação sindical, opiniões políticas, tudo isso é dado sensível. Eu devo tentar coletar a menor quantidade possível, somente quando houver uma necessidade, uma obrigação legal que eu faço isso. E, por exemplo, né, para o cartão de ponto, existe sim uma determinação legal que permite essa coleta. Mas, obviamente, que a empresa que fornece o equipamento, né, e a sua empresa também tem que ter toda uma proteção de segurança em relação a esse dado biométrico. Dado biométrico, hoje em dia, acessa a conta bancária, né? Então, é já tido pela LGPD como um dado sensível. Então, tem que ter muita atenção e evitar só coletar quando tiver algum tipo de fundamento específico para isso. Seguindo na fase pós-contratual, né? Então, encerrado o ciclo, o empregado vai partir para o seu caminho, né? Como que nós vamos fazer isso do ponto de vista de rescisão? Ele pode sair e pedir para eu pagar todas as informações? Não, né? Eu tenho sim autorização, posso ter fiscalizações, posso ter ações trabalhistas, então eu tenho autorização para manter algumas informações do empregado durante determinados períodos de tempo. Claro que a empresa vai ter que fazer a sua política de retenção de dados para poder organizar quanto tempo ela mantém os dados de cada funcionário. Hoje em dia, muitas empresas mantêm esses dados indefinidamente, então isso vai precisar ser mudado, né? Além disso, né, no caso das terceirizações, então aí também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que tipo de dado que você vai compartilhar ou solicitar. Às vezes você pede do seu terceirizado algumas informações, ele manda os dados da folha de pagamento dele inteira. Não faça isso, né? Você vai estar trazendo para dentro da sua empresa uma série de ativos que você vai precisar gerir, que você não tem necessidade disso para fazer o controle do seu terceirizado. Então é muito importante ter atenção com isso. Além disso, para a gente, né, o propósito é um vídeo rápido, né? Então, para a gente seguir aqui e fechar o ciclo. Terceirização, né? Os acordos de terceirização, eu tenho que colocar ali cláusulas específicas relativas às exigências de LGPD, né? Principalmente nessa questão dos funcionários, né? Ou se eu tiver prestadores de serviço que fazem, por exemplo, a minha folha, eu tenho que assegurar que eles têm os padrões de segurança, que eles têm as metodologias para estarem adequados à LGPD, né? Recentemente, a gente teve um caso grande de uma terceirizada de empresas multinacionais bem expressivas que teve um vazamento de mais de 30 mil funcionários, vazando as folhas de registros de atendimento médico, né, doenças, com todos os dados dos funcionários, né? Então, muito cuidado com isso, porque isso pode sim refletir na sua empresa se o seu prestador de serviço não estiver adequadamente preparado. Então, tem que tomar cuidado com isso, eventualmente até fazer auditorias no seu terceirizado, melhorar o contrato, né? Estabelecer normas e padrões que possam evitar um problema futuro para a sua empresa. Por fim, né, a questão da escolha do DPO, que o RH também vai ter que se informar, né? Por quê? É um novo cargo, que é uma pessoa que vai ser responsável por essa questão da proteção de dados dentro da empresa, né? Então, aqui eu coloquei para vocês as atribuições do DPO, né, que vai ter no Brasil. Eu tenho um vídeo também só sobre essa questão do DPO no meu canal. Então, se você tiver mais interesse de entender as características, como ele vai trabalhar, você pode ir lá e ver isso. Aqui, na verdade, a minha ideia é só falar sobre o aspecto dos recursos humanos, que é justamente ter um job description, né, uma descrição dessa vaga, e tem que determinar um pouco ali quais as atividades, né, o que ele precisa fazer e quais as características desse profissional. Então, ele tem que se relacionar com os titulares, tem que ter essa capacidade de absorver as reclamações, ele tem que se relacionar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
que teremos em breve. Ele tem que ter uma capacidade de difundir o conhecimento, as necessidades de privacidade dentro da empresa. Então, também é um aspecto super relevante, criar uma nova cultura, porque toda essa questão de proteção de dados é nova, então nós estamos falando de ter uma nova cultura. E, por fim, outras atribuições relacionadas a esses aspectos da privacidade que sejam determinadas pela empresa, né? Então, realmente um profissional bem multidisciplinar, tem que ter conhecimentos legais, de segurança da informação, de tecnologia. O RH vai ter que auxiliar aí as empresas a criar a descrição e depois selecionar esse tipo de profissional de uma maneira adequada. Ok, gente? Hoje era isso, né? Aqui estão meus dados de contato, né? Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final. Por favor, deixe lá o seu like, inscreva no canal. É muito importante para eu saber quem está interessado, os temas. Se não gostou também, por favor, deixe o seu comentário que eu vou considerar justamente para os próximos vídeos. Obrigado, até a próxima semana.